Hoje vamos enfrentar o Hartalis Supremo, bora lá pro vídeo. Então galera, hoje eu vou mostrar pra vocês como derrotar o Hartalis Supremos. Primeiro eu vou mostrar pra vocês como ter o máximo de ataque e receber o mínimo de dano. Primeiro a gente vai configurar a nossa apresentação do mundo. Antes de entrar no jogo, galera, a gente viu lá, a dificuldade está normal. Agora eu vou alterar as configurações para aumentar o máximo do meu dano e reduzir o mínimo de dano que eu posso sofrer. Aqui, ó, primeiro o máximo de dano que eu posso infligir, ó. Pode ser ter no máximo até 5, ó. Aumenta 5 vezes o dano. E a redução para 0.1, que aí vai receber o mínimo de dano e causar o máximo de dano possível. Depois, galera, você tem que descer tudo e confirmar. E depois confirmar de novo. Se você não fizer isso, dá errado. Então confirma 2 vezes. Se você não... que até escreve cancel. Por quê? Porque às vezes ele quer que você não confirme isso daí para não ter alterado nada. Então você sempre tem que jogar para a esquerda para confirmar. Às vezes eu esquecia e não confirmava. Eu achei que estava certo, mas eu clicava em cancel. Aí eu só tô olhando para ver se está certinho, tá vendo? Aí pode iniciar o jogo agora, galera. A gente vai receber causar máximo de dano e receber o mínimo de dano possível. Desculpe não ter o áudio do jogo, galera, porque infelizmente tive que refazer a gravação, porque o áudio ficou muito baixo. Eu tava com problema de atualização no OBS e nem percebi que o áudio estava ficando muito baixo dos vídeos. Agora eu vou mostrar pra vocês meus Shadow Beats com os status no máximo. Vou mostrar também como é que se faz Shadow Beats, galera, com o máximo de status que eu conseguir, galera. Às vezes nem é todo status no máximo, não. E aqui eu não cruzei os pau com os status no máximo. Então geralmente é bom tentar cruzar os pau com os status, os 3 status no máximo. Que às vezes pode vir o status no máximo ou não. Mas o máximo que você conseguir, galera, estando tudo verdinho, os 3 status ali, pra mim acho que já tá bom. Porque infelizmente falando, esses Shadow Beats não são o suficiente pra derrotar o Hartalis, galera. Porque o Hartalis ele inicialmente é grama e água. Aí depois ele vira trevas. E quando ele vira trevas, ele dá um ataque de luz que mata quase personagens de trevas muito fácil. Então eu sofri bastante, galera, pra enfrentar o Hartalis. Mas ainda dá certo, galera. Mas o ideal seria usar seus paus que sentem mais forte. Você vai ver que meu Shadow Beats vai morrer, eu vou trocar tudo no aleatório. A primeira vez vai dar errado, porque eu vou fazer de qualquer jeito. Mas aí eu entendi que dá pra fazer, galera, só com o seu poder de dano. E não só com o poder dos paus. Porque infelizmente o poder dos paus não é tão forte assim comparado na versão suprema. É bem difícil fazer a versão suprema só com o poder dos paus. Tem que estar com os status certinho e com os elementos certos. Então a primeira vez você começa com um raio, para poder... raio ou fogo, mas o ideal é raio, que aí você vai conseguir derrotar ele mais rápido. E depois você vai com personagens de trevas. Aí tem que fazer no mínimo 30 paus para ficar redondinho, você fazendo só com paus. E o meu ainda tá mais ou menos bem qualquer coisa, porque eu tô usando Pokémon só de trevas. A minha aqui, como você pode ver, tem um pau elétrico e um de fogo. Esses são os que eu vou usar mesmo na batalha, galera, porque o de fogo vai ser destruir a primeira barreira, que é de fogo, e a segunda barreira vai ser elétrica. Aí esses 2 paus aí dão um dá ataque de fogo pra mim e outro dá ataque elétrico quando estou montado. E a minha equipe basicamente vai ter comandante intrépido e estatística inabalável para poder aumentar o meu dano e reduzir o dano que eu vou receber. É por isso que eu coloquei essa equipe assim, ó, comandante intrépido e estatística inabalável. Os únicos mais importantes mesmo são os 2 pássaros, o restante é tudo basicamente para comandante intrépido e estatística inabalável. E coloquei um Herbil pra ressuscitar caso eu morra, mas é bem difícil porque, como eu te falei, eu vou receber o mínimo de dano possível. Então para o Hartalis matar ele vai ter que causar muito dano. Mas às vezes eles podem aquelas barreiras lá, eu não consigo destruir, eu tomo muito dano, às vezes eu posso até acabar morrendo. Mas é bem difícil, galera. Provavelmente que se for o Hartalis normal. O Hartalis Supremo já é mais chatinho de derrotar, mas o normal, vocês vão ver que é mais tranquilo. Aí aqui, galera, tô mostrando pra vocês que, tipo, caso vocês quiserem fazer, eu também vou dar buff de ataque com a comida de Marmoreste lá, galera, que aumenta 25% o ataque dos meus paus, e eu vou usar. Aí eu mostrei pra vocês a expedição da Caverna Demoníaca, que é um nome feio, mas ela dá carne de Marmoreste pra você poder fazer também, não precisa ficar matando Marmoreste se quiser. E também dá Cromita, que ajuda também a fazer Exolitia. E também dá alma de pau grande, galera, que aí você consegue fazer... evoluir seus paus, que você vai destruindo as almas de pau grande e vai fazendo as outras almas menores. Então é mais tranquilo. E vocês veem, galera, se caso vocês quiserem no próximo vídeo, para não ficar muito estranho o número, ficar falando paus, eu vou colocar, posso falar pels ou camaradas. Coloquem aí no vídeo como é que vocês querem que eu chame os paus, galera. Se quiserem que eu chame eles de camaradas, e aí eu fico chamando. Para não ficar meio estranho se você ver os vídeos. E agora, galera, eu vou mostrar meus Shadow Beats, os status deles.
E também vou alimentar eles com Curry de Marmorest. Por quê? Porque aí eu vou aumentar o ataque deles em 25%. Aí eu vou pegar um pouco de Curry e já garantir que eles vão estar comendo, porque nem todos sentem fome tão rápido assim, né, galera? Aí na hora que enfrentar o chefe, eles não vão parar pra comer. Então eu já vou pegar eles um por um e colocar, já alimentar eles com Curry de Marmorest, pra garantir que eles vão estar com o ataque aumentado. Eu não percebi, galera, mas tinha 5 Shadow Beats que não tava com aumento de alma. E isso quer dizer que eles tinham menos 60% de ataque, vida e defesa. Então aumentar almas é muito importante. Só que eu esqueci de 5, eu upei, e esqueci de colocar aumento de almas. Mas aumentei a amizade de todos no nível 10. Só esqueci de colocar uma mesmo. Mas eles vão morrer bem mais rápido, porque eles não estão com menos ataque, defesa e vida. Aí agora eu tô pegando um pouco de Curry, galera, pra garantir que eles vão comer. Aí já vou mostrar os status deles também. Como vocês podem ver, não tem nenhum com status lá no cima de 100. Estão todos tipo 80 pra cima. E é bom também que você já começar com 2 Shadow Beats com os status de 100. Aí tem chance deles vir com os status de 100 logo de cara. Eu não sabia disso, eu achei que não teria como eles virem com todos os status no máximo, mas eles vêm sim. Então, assim começar a fazer, já tenta fazer 2 com os status no máximo, que você consegue maximizar os status deles. Em vez de ficar fazendo um por um, você às vezes já consegue pegar Shadow Beats com os status no máximo, com as passivas no máximo também. Facilita muito sua vida, ao invés de você ficar gastando recursos para poder fazer eles. Não sei se vocês lembram, mas as passivas é Corpo Diamante, Vampiro e Deus Inclemente e Lendário, galera. O Vampiro vai aumentar, vai sugar a vida conforme eles causam dano. E Deus Inclemente aumenta 30% o ataque e 10% a defesa. O Corpo Diamante aumenta 30% a defesa. Lendário aumenta a velocidade de movimento, aumenta o ataque e a defesa em 20%. Então basicamente eles vão ter 50% a mais de defesa. E... não, 60% a mais de defesa por causa do Deus Inclemente. E 40% a mais e 50% a mais de ataque. Então são bem mais fortes mesmo, galera. Mas mesmo assim, para enfrentar o Hartalis é meio sofridinho. E o pessoal escolhe Shadow Beats, galera, porque eles têm alto dano. Por isso que geralmente o pessoal gosta de Shadow Beats, porque eles têm 2 habilidades que causam muito dano. Que eles, corrida deles, às vezes vão muito aleatório. Mas quando o inimigo é grande, acerta muito o chefe grande, né? Quando o chefe é um só e ainda ele é grande, causa bastante dano. E é isso, eu tô pegando a minha arma de superaquecimento, que é a arma mais forte que eu tenho. Que ela é rápida e ela dá tiro infinito, só que eu não posso ficar atirando direto. Eu tenho que esperar, ela não pode aquecer. Então eu tenho que ficar atirando e parar de vez em quando para ela não aquecer. Aí eu posso ficar atirando continuamente. É uma das armas mais fortes do jogo. Ela, fuzil de carga. O fuzil de carga é mais forte, mas só que o problema do fuzil de carga é que ele tem um tempo de... ele é mais lento, né, galera? Eu não tenho fuzil de carga no máximo também. Eu não consegui pegar o fuzil de carga dourado ainda. Então por isso que eu nem vou usar o fuzil de carga. E aí agora eu vou tentar, galera. Vamos ver se vai dar certo. Eu vi um vídeo, por isso que eu tentei com Shadow Beats também. Vi o pessoal usando Shadow Beats. Eu achei que seria mais fácil, galera. Por isso que eu realmente, dessa vez, vou perder feio, porque eu tava despreparado. Então, galera, essa caixa terminal de pausa ajuda bastante, porque ela vai me deixar, ao trocar os paus, sem ter que ir lá no meio. Os desenvolvedores perceberam que ficava muito caos lá no meio, ainda mais com o chefe grande, né? Então eles fizeram isso para você poder trocar os paus sem ter que ir lá no meio. Ajuda bastante. Ainda mais tipo, se você estiver jogando normalmente, que tiver dano, você não quer receber dano, você coloca uns 2, 3 para poder fugir dele quando ele estiver te atacando. Mas como a gente já tá com ataque no máximo, redução de dano no máximo, nem se preocupar com o dano do chefe. Ele vai ser difícil derrubar a gente, então a gente tem que mais tentar focar em derrotar o chefe. Aí aqui eu já vou invocar o Hartalis, galera. E vou começar com o pássaro de fogo, porque a primeira barreira é de fogo, e depois tem que trocar pro pássaro elétrico. Mas essa acho que a primeira vez, galera, vai dar falha. Mas eu quero mostrar pra vocês porque vai falhar. Realmente, o ideal já era ter começado montado no pau do fogo, já pulado. Subido, deixado ele focar um pouquinho em mim, galera, para não tentar diminuir um pouco dos meus Shadow Beats. Como eu fiquei longe, meus Shadow Beats começaram a tomar muito dano. Fora que, como eu falei, já tem aqueles 5 Shadow Beats que estão com menos defesa e menos ataque e menos vida. E como eu nem sabia disso, eu percebi que meu Shadow Beast já estava ficando muito fraco. Aí comecei a jogar umas poçãozinhas de cura, comecei a continuar atacando para reduzir mais a coisa. Aí já vai vir a primeira barreira, galera. Primeira barreira de fogo. Aí eu tenho que subir no pássaro de fogo, mas como
Eu já tô no pássaro de fogo e minha arma, eu tô com aumento de ataque, essa arma é muito boa pra causar dano, então quebra bem rápido a barreira. Eu já devia ter trocado pro pássaro elétrico, galera, mas não, eu esqueci. Esse aqui é o primeiro Hartalis, né, galera? Ele é Hartalis normal. Então tá bem de boa pra fazer, tá vendo? Meus Shadow Beats estão dando conta, tranquilo. Tá vendo? Eu esqueci de trocar, mas... Aí... Meus Shadow Beats estão dando conta do Hartalis comum, tranquilo, tá vendo? Não precisa de fazer muito esforço, não. Nem precisava estar usando a metralhadora de fogo, mas... melhor. Mas tô usando pra agilizar um pouco o processo. Aí... Agora ele vai recuperar toda a vida. E vai mudar o elemento de água e planta pra normal. Aí eu tenho que trocar os paus, galera. Só que eu tô meio que bugado pra mexer nos controles aqui. Porque ele vai dar um ataquezinho. Esse ele não dá um ataque tão forte que eu achei que ele dava. Ele só dá na versão suprema esse ataque. Na versão normal ele não dá um ataque supremo. Mas eu esperei pra ele causar um daninho e colocar meus paus de novo. Pra não tomar dano nenhum. Nem precisa, galera. Na versão normal do Hartalis você não precisa fazer isso aí, tirar os paus. Só na versão suprema mesmo. Que aí ele vai dar um ataque que mata todos os paus. Quando ele trocar o elemento. Aí então vamos ver que os Shadow Beasts estão dando um couro nele, né, galera? E eu estranhei porque eles estavam ficando com ferimento grave. Não era pra ter ficado com ferimento grave, não. Mas eu nem percebi que não tava com os status no máximo. Aí comecei a jogar umas ponçõezinhas de cura pra dar uma curadinha neles pra agilizar o processo. E aí eu falei, mano, com a escuridão os caras tem que dar conta, velho. Aí como eles deram conta, o Hartalis vai morrer bem rápido. Porque quando ele fica nesse modo fragilizado, ele toma muito mais dano. Aí comecei a jogar cura nos Shadow Beats. E agora vamos ver a versão suprema, galera. Essa aqui foi a versão normal, pode vocês verem como foi tranquilo. Aí eu só tenho que tirar os paus, galera, porque senão eles vão morrer. Aí eu vou vir aqui e remover. E lembra que você tem que ficar numa proteção, galera. Se caso essa proteção quebrar, vocês... tá vendo? Eles morreram porque eu esqueci de tirar, eu não consegui tirar alguns. Agora sim vai falhar, galera, porque eu enfrentar a versão suprema. Mas vou mostrar pra vocês. Porque eu vou fazer de qualquer jeito igual eu fiz. Eu nem tinha colocado a espada de Terraria, que a espada de Terraria aumenta muito dano. Ela é boa, galera, porque, tipo, ela é uma das melhores armas, galera, porque ela causa muito dano e ainda ela é secundária. Então você pode usar a arma de Terraria e uma outra arma por cima, porque a arma de Terraria vai continuar atacando. A única fraqueza da arma de Terraria é porque ela quebra muito rápido. Porque ela quebra por dano, e como ela fica dando dano contínuo, ela quebra mais fácil. Então, galera, eu vou usar o capacete Terraria, porque ele aumenta o dano da Terra Prisma ainda mais. E como a gente tá com a redução de dano, né? E... eu também vou mudar a equipe, vou colocar um pássaro de trevas, galera, pra poder causar dano de trevas. Que quando o Hartalis se tornar normal, esse pássaro ele aumenta o dano e faz meu ataque se tornar de trevas. Também tem outro personagem que faz isso, que tem mais vida e ataque, que é o Frostalho Noctis, que é a versão Dark do pau supremo lá, do pau lendário, que é o Frostalho. Dá pra pegar ele de chefe agora, então é fácil de fazer um. Tenta fazer com o comandante intrépido, estratégia inabalável, que aumenta mais seu dano e sua defesa, né? Mas se não der, só usa o Frostalho Nox também, porque realmente você precisa de causar dano de trevas. Aí aqui já dei uns ataques pra poder minha Terra Prisma seguir o Hartalis. E aí eu já tô metendo bala, galera. O ideal também é ficar mais perto para poder atacar meu personagem. Meu medo é meu pássaro morrer, por isso que eu tava um pouquinho longe. Tá vendo aqui? Um ataque do Hartalis é muito forte. E aí só ir atacando, galera. Tô tentando usar a cura pros meus Shadow Beats não morrer, mas eu não sou muito bom pra usar cura. Vocês podem ver que eu tô... É a primeira vez que eu uso esses itens. O item de bomba, por isso que realmente tá indo bem ruim. Aí eu fiz errado porque eu devia ter tirado o pássaro, porque o pássaro tava morrendo. Aí eu vi que meus Shadow Beats começou a morrer. Aí eu comecei a trocar eles. E esses Shadow Beats, galera, que tava com
com 0 de alma. Vocês podem ver que eles estão morrendo facinho. Se eu tivesse arrumado direito, teria dado mais certo. Aí tava metendo bala e tentando coisar. Aí vai ser a primeira barreira. Aí eu fiz besteira porque tá na barreira e eu não coloquei o personagem certo. Aí até eu começar a atirar já vai demorar demais, ó. Tá vendo? Que tinha que ter trocado a arma. Eu deixei ela carregando. Aí morreu tudo, ó. Olha o dano que causou mesmo no meu personagem que tá com uma resistência alta. E aí aqui, galera, eu tava testando pra ver o quanto dano eu causava no Hartalis sem pause. E deu pra fazer ver que eu tava causando dano até que legal. Por isso que eu percebi que realmente daria pra me vencer com a ajuda dos paus, mas também se eu focasse o principal dano, meu personagem daria pra derrotar também. Não sozinho, porque eu já tentei uma vez e foi difícil, galera. Então eu recomecei de novo. E aí agora eu fiz o mesmo esquema. Fortifiquei os ataques dos meus paus. Coloquei a comida de volta aqui. É outra coisa também da comida, galera, que quando o Hartalis ele destrói a base, ele dá um ataque e destrói a base inteira. Então a coisa de comida ele desaparece. Então fique esperto com seus alimentos, porque eles vão ficar no chão. Se não tiver nenhum lugar para os paus colocarem o alimento, ele pode acabar sumindo. Então, quando você pegar sua comida, quando você terminar a batalha, você vê onde está a comida que você deixou no pote de ração, porque ela pode realmente sumir. Ou ela pode ficar ali no chão e você não perceber e esquecer, ou um pau vai colocar ela em algum baú. Se não tiver nenhum baú, ela vai ficar ali no chão. Por isso que é bom sempre lembrar, quando terminar a batalha, pegar a comida lá que tá no chão. Que geralmente o baú vai ser. O pote de ração vai ser destruído. Agora é a segunda tentativa. Tá o mesmo esquema lá. Pode perceber que os bichinhos já tá com ferimento leve, porque eles. Que nem eu te falei, mano. Se eu tivesse percebido, já tinha facilitado a minha vida. Que eu já fico incapacitado. Aí eu continuei tentando atacar. E você viu que dessa vez eu não usei a montaria, porque eu fiquei esperando pra ver que na hora que ele começasse a barreira, pra mim usar a montaria. Eu fiquei do lado dele pra ele poder focar mais eu e deixar o Shadow Beats mais vivo. Eu percebi que eu tava com fome, que eu esqueci de colocar comida. Cometi outro erro também, porque eu não tava usando um aumento de ataque pro meu personagem. Já que eu era o principal dano, eu devia ter usado o o Core de Marmorest pra poder aumentar meu ataque também. Mas eu tava com a Terra Prisma e arrebentando no dano. Aí meu Shadow Beast tava ficando incapacitado, galera. Mas eu não tava nem aí, porque eu realmente queria focar o meu dano mesmo. Aí aqui eu troquei um pouquinho pra poder facilitar minha vida, né? Tirar alguns que estavam mortos. Tá vendo, ó? Os 5 que estavam sem o acúmulo da alma lá. Aí agora tem que dar o ataque de fogo pra eles não morrer. Dessa vez eu tava mais esperto, então deu tempo de eu pegar. O ruim é que tá vendo, ó, eu tentei subir montar no pássaro, mas o pássaro ficava indo pra frente pra poder atacar e não consegui montar nele. Aí foi um ataque mesmo sem o pássaro aumentar meu ataque pra fogo. Aí tava usando umas poções de cura pra poder curar o pessoal. E foi indo, galera. Foi tentando, foi assim que eu fui tentando. Agora tá um pouco mais esperto, a barreira era elétrica, eu já tava montado no pássaro elétrico, então já consegui causar dano elétrico e a barreira bem mais rápido, como vocês viram. Aí o Hartalis fica um pouco debilitado e é hora de meter bala nele, porque aí ele vai tomar bem mais dano. Aí eu
forcei, tirando na cabeça que causa mais dano. E aí ele já vai pra segunda fase logo logo, galera. Aí você tem que tirar todos os seus paus, porque senão ele vai matar todos. Essa é só na versão suprema que ele faz isso mesmo, de matar. Aí você viu que me deu um raio lá, acertou meu pássaro elétrico e já foi pra vala. Aí agora ele tá se enchendo, aí eu já tô lá tirando todos os paus pra poder não morrer. Aí agora já vai. Agora pode ir. Quando você vê toda aquela explosão de luz, aí você pode colocar os personagens. Aí você viu que os bichos ele tá bem mais forte porque ele dá ataque de luz, galera. Esse ataque de luz mata facinho os paus, galera. E aí, o Shadow Beats. Então, quando você colocar, você tem que ficar lá na frente pra poder ser o alvo. Ela tava tentando usar a poção, mas nem adiantou muito não. Tava morrendo tudo. Aí eu tentei trocar de novo os que estavam morrendo, mas tava morrendo muito rápido, né? Tá vendo? Aí eu fui colocando qualquer personagem aleatório que eu tinha, que também não ajudou muito. Então, o final mesmo não vai ser nem os paus que eu fiz mesmo, os Shadow Beats. Mas vai ser eu ir lá e ficar tirando nele. E é por isso que é bom ter um personagem de trevas aqui, galera. Porque você monta no pássaro lendário, no Frostalho Nox e vai causando mais dano. Eu tava tentando jogar a cura, mas não era o suficiente não. Aí eu fui tentar colocar o meu pássaro pra poder atacar, mas ele deu ataque de luz. O pássaro morreu na hora, num hit. Aí eu tava tentando me recompor, galera, mas eu tava tentando trocar os pássaros que morreram tudo, mas nem tava adiantando muito, porque tava morrendo muito rápido. Aí eu meio que me afobei. Aí eu usei o Revivedrinho no pássaro lá. Aí eu ia tentar colocar ele de novo, galera, pra poder começar a causar dano de trevas. Tava tentando curar o tombante, que foi a única coisa que sobreviveu ali, né? Tava tentando fazer de tudo pra poder atacar. Esse ataque de luz dele é o ataque mais forte de luz, mano. Por isso que acaba com os paus e trevas, mano. Aí eu fui tentar trocar de novo pra poder colocar mais paus, mas eu já tava quase sem. Aí eu já tava meio que desnorteado, então fui colocando qualquer coisa. Aí ele deu um ataque de trevas porque não tinha, a barreira dele não foi destruída. Aí por isso que ele matou quase todos, galera. Aí eu falei, quer saber, eu desisto. Aí eu fui, dei uma cura no coisa de trevas e ia tentar atacar com eu mesmo. Mas aí o pau morreu também. Aí eu comecei a atirar sozinho mesmo, sem ninguém. Sobreviveu por incrível que pareça um Shadow Beat que tava atacando. Aí eu fiquei sozinho, eu falei, mano, vou tentar acabar com essa vida eu mesmo. Aí eu fiquei atirando, galera. Como eu tava com resistência no máximo, pra mim nem ligava muito. Aí eu vi que o Shadow Beats tava atacando lá, eu falei, vou ficar sozinho. Aí eu mais esse Shadow Beats aí que sobreviveu. Aí eu resistei de novo o passo, galera, como vocês viram. Pra poder aumentar meu dano de trevas na hora que começasse a barreira. E fui atacando, galera, até a vida dele acabar. Eu não achei que ia dar certo porque tava muito difícil, mas eu falei, mano, agora é a chance, porque quando ele faz essa barreira, ele para de atacar. Aí eu poderia montar no meu bicho de trevas que aumenta muito meu dano, como você pode ver, ó. Olha como a vida dele tá indo conforme eu tô com esse passo de trevas. Ainda destruir a barreira, aí causa muito mais dano. Aí assim que foi que eu derrotei ele, galera.
E aí, quando eu ficar com um de vida, você só... O pássaro morreu de novo, mas não tava nem aí, porque já tava morto o chefe. Aí você tem que esconder em um lugar, galera. Como ele destruiu a minha barreira, eu fiquei atrás dessa pedra que ele cria mesmo. Você tem que ir em algum lugar antes que ele exploda, porque se ele explodir e você não estiver atrás de algum lugar, você morre também. Aí minhas espadas terminou ele, que ele fica com um de vida, mas tipo, as espadas dá o jeito no final, a Serra Prisma ali, pra acabar com essa da vida dele. Aí eu derrotei a versão suprema dele, galera. O que você ganha na versão suprema? É só uma cabeleira a diferença. É a única coisa que muda. Uma skin, essa skinzinha aqui, ó. Foi graças ao Vagalume, galera, que sobreviveu. Aí só tô tirando os pau que morreram tudo, porque eu não tirei. Deu todo errado, galera, mas quando eu vou fazer uma versão certinha aqui, começar com paus elétricos, aí eu vou fazer uns paus fortes elétricos e depois vou fazer os Shadow Beats. Aí eu acho que dá mais certo. E meus Shadow Beats agora estão no máximo, eu já maximizei eles. Depois explico pra vocês como é que faz pra aumentar os ganhar poções que aumenta ataque, defesa e vida. Que são aqueles atributos ainda que você consegue só olhar com óculos. Ele consegue olhar quantos que ele vai ter de ataque e defesa e vida. Isso que muda de um pau pro outro, que ele pode nascer com mais ataque ou mais vida. Aí você pode maximizar aquilo também, aquelas habilidades secundárias ainda, que só aumenta com essas poções. Com poção que eu tava ali no deck que eu ganhei, derrotar o chefe. Aquela verde é uma poção de vida, que aumenta a vida do pau. Mas mais pra frente eu vou fazer onde eu consigo melhorar essas poções que aumentam o atributo de ataque, defesa e vida do pau. Que você só consegue olhar através dos óculos. E galera, realmente é isso. Consigo derrotar o Artalis Supremo de um jeito meio zoado, mas o segredo é realmente você. Os paus assim, não, como vocês viram, não vão ajudar tanto se eles não estiverem bem equipados e se você não fizer bem certinho a build. Que nem que te falei, mano, começar com raio e depois mudar pra trevas e você tem que deixar você o seu alvo. Porque assim eles não morrem tão fácil. Aí eu quero mostrar pra vocês a cabeleira e foi essa cabeleira que você ganha no modo supremo. Então é isso, galera. Falou, até o próximo vídeo. Fui! Cabeleira Suprema do Artalis.